Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz de Jesus, o amor de Maria e a unção do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Eu sou Jean, eu sou servo do grupo de oração Confiança em Deus, que acontece toda quinta-feira às 19 horas na paróquia São Paulo Apóstolo. E hoje, atendendo o convite do grupo de oração Consolador, eu estou aqui para poder fazer dessa semana na qual nós vamos viver esse tema, do Seminário de Vida no Espírito, na qual o grupo de oração está realizando e caminhando aí nessa 7ª semana para falar desse tema sobre o batismo no Espírito Santo. Esse tema que é muito forte, é muito propício para os tempos em que nós estamos vivenciando. É um tema que renderia um acampamento inteiro, renderia semanas e semanas para poder explicar, e é um mistério de Deus, né? E nós, dentro desse programa formativo do Seminário de Vida no Espírito Santo, nós procuramos mergulhar a fundo sobre esses temas na qual nos é proposto para o enriquecimento da nossa fé católica. Claro que tudo aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós passamos, é aquilo que a Igreja nos ensina, né? Então, falarmos sobre esse tema do batismo no Espírito Santo, a primeira coisa que nós precisamos entender que é uma graça de nosso Senhor, né? E o batismo, a palavra batismo, significa um mergulho, né? Mergulhar em Deus, é esse mergulhar na graça de Deus, na qual não depende de nós, depende de Deus, Ele derramar essa graça sobre aqueles a quem Ele quer, né? Então, é importante entender que esse conceito, sobre o batismo, ele é uma experiência, né? No sentido de Deus do Deus cristão, porque nós seguimos a Jesus Cristo, né? Ela não ocorrerá com você porque nós queremos, mas porque Deus quer e Deus quer sempre. Ou seja, Deus ele quer se entregar aos seus filhos, aqueles a quem ele criou de maneira profunda, de maneira como Deus ele é um ato de amor, ele ama as suas criaturas, que somos nós. Ele ama os seus filhos, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então ele quer a todo instante que nós vivamos, nessa graça, a graça do Espírito Santo, né? E São Boaventura, ele se perguntava sobre quem vem o Espírito Santo. E ele vai dizer, o Espírito Santo vem aonde ele é amado, é convidado e aonde ele é esperado, né? E para começarmos a dar um passo mais profundo nisso, só recordando que nos temas anteriores, vocês viveram, o grupo de oração viveu a palavra do semeador, que foi o preparatório, o primeiro encontro para deslanchar nesses temas. Então, logo após veio o amor de Deus, o segundo foi o pecado, a terceira semana, a terceira do tema foi a salvação em Jesus, fé em conversão, o senhorio de Jesus, passando pela cura interior e agora falando sobre o batismo no Espírito Santo, né? Então, para entendermos, como na catequese e aquilo que a Igreja nos ensina, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele é o amor do Pai e do Filho que gera o Espírito Santo, né? E nós poderíamos pensar, mas como que então nasceu o Espírito Santo? O credo niceno-constantinopolitano vai dizer, gerado, mas não criado. Eles existem desde toda a eternidade, a Santíssima Trindade. Mas em que origem? Não tem uma origem, porque Deus é, né? Por isso que
Em muitas ocasiões, Deus se apresenta como eu sou aquele que sou, né? O Yahvé. Então, antes de nós sermos, né, como vai dizer na palavra, Deus, ele sempre foi Trindade. Então, essa unidade, né, Santo Agostinho tentou explicar o mistério da Santíssima Trindade e não conseguiu. E nós, muito menos, né, a nossa inteligência, cabe a nós vivermos o mistério de Deus. Então, nós temos que saber e entender que o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, de um Deus que tem 3 personalidades. O Pai não é o Filho não é o Pai. E o amor do Pai e do Filho gera o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa porque ele é dotado de personalidade. Ele traz em si vontades, ele traz em si atitudes, e ele é essa graça, né? É ele que é emanado do coração de Deus para nós que somos os filhos de Deus, né? Tanto que em Gênesis, na criação, vai narrar, né, lá em Gênesis, que o Espírito de Deus, ele pairava sobre as águas, né? Então, ele estava desde a criação, né, quando Deus chama as criaturas à existência, quando Deus faz do nada a terra e todos aqueles que habitam nela, quando Deus ele suscita o Espírito Santo, ele vai ordenando as coisas. Então, dessa missão do Espírito Santo, lá de Gênesis, nós já podemos entender que quando nós vivemos a experiência do batismo, o que o batismo, esse mergulho em Deus faz? Ele organiza a nossa vida, né? Tá tudo desorganizado, ele vai acertando tudo no lugar, né? Então nós sabemos que o Espírito Santo, ele participa do mistério da Santíssima Trindade, né? Não tem como a gente tentar entender como que nasceu o Espírito Santo, porque isso é um mistério para a nossa fé. É um mistério que é para ser vivido, né? Então, como pessoa divina que é o Espírito Santo, sempre existiu e sempre esteve na criação e na história dos homens. Mas na ordem da revelação divina, o Espírito foi a última das pessoas a ser manifestada com mais clareza sobre a sua missão. Então, no início das Sagradas Escrituras, a gente sempre vê Deus Deus Pai, a gente sempre vê Deus Pai em primeira pessoa falando aos seus eleitos, né? Por exemplo, poderíamos citar aí Abraão, Moisés, Isaías, né? Em tantos outros profetas que Deus Pai se revela em primeira pessoa, falando: eu sou aquele que sou, né? Vai tirar o meu povo do Egito. E, por exemplo, quando Moisés ele chegou lá, né, e foi atravessar o rio, o Mar Vermelho, foi Deus Pai falando com ele. Mas no momento onde que ele coloca o cajado no chão e abre, foi a ação do Espírito de Deus sobre os milagres. Então, a pessoa do Espírito Santo no Antigo Testamento não era tão revelada. Ela começa a ser falada por Jesus Cristo, lá no Novo Evangelho, né? E João Batista também ele vai dizer, né? Na qual ele vos... virá aquele na qual eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. Eu vos batizo com a água, mas ele vos batizará com o Espírito, com fogo, né? Com o Espírito. E no Antigo Testamento, a pessoa do Espírito Santo, né? Que era entendido como uma força de Deus, ela era conhecida como vento, como sopro, como a brisa, né? Do teu peito emanarão rios de água viva. É como se fosse uma força de Deus, mas não tinha dado ainda uma clareza de que era uma pessoa. Então, Deus ele se revela como Pai, e aí houve o período em que Jesus, na plenitude dos tempos, Jesus ele vem ao mundo e ele anuncia o reino de Deus, ele fala do seu reino de amor, de justiça, de paz, e ele já começa a preparar os apóstolos
para viver uma experiência com um novo Paráclito na qual ele enviaria. Então, algumas referências, como eu disse, né? Ele era conhecido como vento, água, o óleo da unção, né? O bálsamo e por aí vai. E tem algumas particularidades da pessoa do Espírito Santo, né? Que ele se manifestava especialmente em algumas categorias. Por exemplo, em reis, em profetas, juízes, sacerdotes. Então, quando um profeta, ou quando tinha que tomar alguma lei, alguma coisa, o Espírito Santo ele descia na alma daquele profeta, ele ficava um determinado tempo e depois ele se recolhia de novo para Deus. Por que disso? Porque a humanidade ainda ela estava com a ferida do pecado original, que foi o pecado de Adão e Eva, né? Na qual nós trazemos a sequela. E no nosso batismo da água, quando o padre joga água, nós somos purificados desse pecado original. Então, por conta disso, o Espírito de Deus ele não poderia habitar em nós porque existia uma mancha na humanidade. E aí, um preço precisaria ser pago para que o Espírito Santo, então, habitasse plenamente nos seres humanos, nos filhos de Deus. E esse preço foi pago por Jesus na cruz, né? Outro mistério da nossa fé. Essa manifestação tinha um prazo na vida das pessoas e durava o tempo, né? Enquanto durava a tarefa. Então, se tinha, por exemplo, quando os profetas, né? Quando Moisés ele conduzia no povo, Deus colocava uma coluna de fogo para proteger o povo dele. O Espírito Santo ele agia nesses momentos e quando ele terminava de cumprir, o Espírito ele se retirava. Ele não habitava de modo que ele habita em nós hoje, como eu falei, né? Nós somos chamados templos de Deus. Coisas que esse termo, né, templo de Deus, não era utilizado pelos profetas antigamente, né? Então, é importante entender que o batismo do Espírito Santo, né, nessa efusão do Espírito Santo, é um mover da graça de Deus em nossa alma, né? Dentro de nós. Essa manifestação de Deus acontece dentro de nós. E tem alguns trechos bíblicos, né, que vai dizer que, como nos profetas, né, em Ezequiel, em Joel, vai dizer assim: naqueles dias vou derramar o meu espírito, vou abrir o peito de vocês e retirar de si esse coração empedernido. Colocar aí um coração novo, de carne, e meter dentro dele o meu espírito. Né? E em Joel vai dizer, essa que eu li foi a de Ezequiel 36, 25 ao 27. Em Joel vai dizer assim: naqueles dias eu derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo. Os vossos filhos profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. E derramarei o meu espírito sobre cada serva. Em qual momento da Sagrada Escritura essa profecia de Joel acontece? Se pegarmos em Atos 2, no capítulo 2, nós vamos ver assim, ó. Chegando o dia de Pentecostes, estavam reunidos todos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. E começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito que falasse. Então, a profecia de Joel acontece em Atos 2, né? Esse Espírito, então, que antes foi prometido por Jesus, que se eu não for para o Pai, ele não pode enviar o outro Paráclito prometido. E o que quer dizer a palavra Paráclito? Né? Significa consolador. Grupo de oração consolador, grupo de oração Paráclito, né? Porque Paráclito vem disso, é a força, é a consolação, é o ânimo de novo, né? Então, numa tradicional festa das tendas, né, ou dos tabernáculos, Jesus faz ao povo um convite, que o evangelista João vai interpretar de uma maneira muito inspirada. No último dia, que é o principal da festa,
quando, segundo a tradição judaica, o celebrante derramava sobre o altar uma jarra de água, enquanto proferia algumas ações de graças e invocações, Jesus diz: quem tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior emanarão rios de água viva. Então aí nós já podemos entender que quando nós nos aproximamos de Jesus, do nosso interior emana um rio de água viva. Esse rio, né, que emana para a vida eterna. Então, depois de revelar a missão e o caráter pessoal do Espírito, como vimos em João, né, João faz a sua oração sacerdotal dizendo: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho. Então Jesus ele passa pela cruz. Quando Jesus morre e ressuscita, ele pede aos apóstolos que fiquem ainda em Jerusalém, né? Se achavam-se ainda com as portas fechadas, quando em Pentecostes acontece o derramamento da promessa de Jesus, né? E qual que é a principal missão do Espírito Santo? É a santificação do povo de Deus. Então, se nós pudéssemos dar uma missão, né, caracterizar em poucas palavras qual que é a missão do Espírito Santo, nós vimos que a missão de Deus Pai foi a criação do mundo e de todas as coisas. A missão de Jesus foi a redenção da criatura do povo de Deus. E a missão do Espírito Santo? A santificação do povo de Deus. Fazer com que o povo de Deus ande de acordo com as leis do reino dos céus. Então, para nós chegarmos até Deus, para nós vermos e contemplarmos a face de Deus, é necessário seguirmos as ordens dadas por Deus, cumprir as leis e os preceitos do Senhor. E nós só conseguiremos isso pela força do Espírito Santo. Então, Jesus, ele é quem batiza no Espírito Santo. Ele não cessa de levar continuamente as pessoas a essa experiência do Cristo vivo e ressuscitado, né? Crentes, descrentes, batizados só de nomes, praticantes, santos e pecadores são visitados por essa graça pascal, vai dizer o Catecismo 731. E dão um salto na fé, né? Em que há um conhecimento insuficiente de Deus e apenas um conhecimento experimental, né? Muitas vezes a gente só tem precisamos passar por essa experiência de conhecer a Deus, né? Na verdade, a cada instante. Então, você poderia ainda afirmar, mas eu já tenho o Espírito Santo. Poderia uma pessoa batizada sacramentalmente dizer: e quem diz que não podemos continuar recebendo mais e mais desse Espírito? São João Paulo II vai dizer que qualquer batizado pode e deve ser transformado espiritualmente pela força do Espírito Santo. Então, os apóstolos, né, que fizeram a experiência da efusão no Espírito no dia da ressurreição de Cristo, experimentam novamente no dia do cumprimento da promessa em Pentecostes. E se olharmos para o que se descreve Lucas, veremos que todos novamente ficaram cheios do Espírito Santo. E aí eles começam a ir para a missão. Jesus, ele ressuscita, o Espírito é derramado e ele impulsiona os profetas, os apóstolos constituídos por Cristo, a anunciar a todos os povos que Jesus está vivo, que Jesus é o Senhor. Então, a partir dali, ele começa a uma pregação, e aí algumas pessoas vai dizer ali no versículo, né? Quando achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo da terra, ouvindo aquele ruído, reunia-se muita gente, maravilhava-se de cada um e ouvia falar na própria língua. E aí eles questionam: não são porventura galileus todos estes que falam? Como todos nós ouvimos falar, cada um em nossa própria língua paterna? E aí Pedro ele faz um discurso, né? Homens da Judéia,
Vós todos que habitais em Jerusalém, seja-vos conhecido isto. Prestai atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, visto não ser ainda a hora terceira do dia, mas cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala, que derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo, profetizarão os vossos filhos, e aí ele termina de falar. Então ele com uma força renovadora dentro dele, ele que antes tinha medo, que estava com medo, que estava trancado, ele então é encorajado pelo Espírito Santo em anunciar. E um dos efeitos do Espírito Santo, quando nós somos batizados no Espírito Santo, a primeira consequência do batismo no Espírito Santo é a mudança de vida. Do homem velho, da vida passada para o homem novo. A segunda consequência do batismo no Espírito Santo, reconhecer que Jesus, ele é o Senhor. Então, quando nós somos batizados pelo Espírito Santo, nós conhecemos e tomamos posse que Jesus, ele é o Senhor. Ele vai dizer aqui, israelitas, ouvi essas palavras. Jesus de Nazaré, homem de que Deus tem dado testemunho diante de vós, com milagres, prodígios e sinais. Por ele realizou no meio de vós, como vós mesmos sabeis. Depois de ter sido entregue, segundo determinado desígnio e presença de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de ímpios, mas Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Não era possível que ela o retivesse o seu poder, pois dele diz Davi, eu via sempre o Senhor perto de mim, pois ele está à minha direita para que eu não seja abalado. Alegrou-se meu coração e a minha língua exultou. Então, o primeiro efeito é a mudança de vida. O segundo efeito de quando somos batizados no Espírito Santo é reconhecer que Jesus, ele é o Senhor. E a terceira consequência do batismo no Espírito Santo, anunciar Jesus a todos os povos. Quando nós somos batizados, lá no nosso batismo de água, nós nos tornamos, vai dizer a doutrina da igreja, o magistério da igreja, que nós somos reis, profetas e sacerdotes. Nós temos autoridade de governo para lidar com as coisas, poder de decisão. Nós somos profetas de anunciar o nome dele, é o nosso dever. Ai, mas eu sou tímido. Eu não sei ler direito, eu não sei falar direito. É a sua missão, que seja com seu testemunho de vida, você anunciar Jesus Cristo. Como vai dizer São Francisco de Assis, quanto que foi assim, o evangelho de Jesus Cristo vivo. Talvez você seja o único evangélico, o único evangelho vivo que as pessoas que estão ao seu redor vão enxergar. Às vezes as pessoas não vão conhecer Jesus por ler a Sagrada Escritura inteira, Mas elas vão conhecer Jesus pelo seu testemunho de vida. Porque se o que você pratica está de acordo com a palavra de Deus, então você está sendo um novo Cristo. Então, é a sua missão anunciar Jesus Cristo e reconhecer que Ele é o Senhor da sua vida e de todas as coisas. Nós somos pertença de Deus, Então, Santo Agostinho dizia que só Cristo não precisa continuar recebendo mais do Espírito Santo. Nós precisamos, e não porque ele seja limitado em dar-se, mas porque nós somos limitados em receber. É que o Espírito também é dado para quem já o tem, para que assim possa, tendo mais do Espírito, melhor e mais abundantemente amar e obedecer aos mandamentos de Jesus Cristo. E tinha até uma música muito antiga da Renovação que vai dizer assim: eu quero mais de ti, Jesus. Senhor, eu quero mais. Por mais que eu esteja cheio, Senhor, eu quero mais. Enfim, a doutrina católica nos ensina claramente que aquela especial vinda do Espírito Santo iniciada em Pentecostes não cessa. Desde Pentecostes até hoje, Deus continua derramando sobre os seus filhos e sobre suas filhas o Espírito Santo. O fato de estarmos vivos hoje é porque o Espírito Santo
assim o quer, é porque Ele nos livra a todos os instantes. Deus está derramando, Ele derrama o Espírito Santo para continuar levando o povo a ter uma vida nova, para tirar esse coração de pedra, esse coração que tem muitas vezes frieza de amar, de perdoar, e Ele quer ser derramado sobre nós, né? Então, quando nós falamos em batismo no Espírito Santo ou efusão no Espírito Santo, não quer dizer que são dois batismos. É um batismo. Só que a efusão é esse mover do Espírito. No batismo da água, nós somos mergulhados. Mas no batismo da efusão, que é o batismo no Espírito Santo, batismo de fogo, que a gente costuma dizer, é o mover de Deus dentro de nós. Vamos supor que uma pessoa nunca foi batizada porque nunca anunciaram para ela fé, nunca viveu, né, assim, o anúncio de Jesus Cristo. Aí ela, até que ela é convidada, né, a fazer uma experiência com Deus. Ela pode ser batizada no Espírito Santo? Sim, foi o que aconteceu. Mas enquanto ele proclamava, Pedro, né, mais de 3 mil pessoas em Atos, nesse episódio do capítulo 2, se convertem porque antes recebem um batismo de fogo. Né? Ele vai dizer aqui, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e para os vossos filhos, para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor. Então, se hoje você ouve o apelo do Senhor, nosso Deus, significa que o Senhor está querendo derramar sobre você o Espírito Santo. Então, eles recebem o Espírito Santo de fogo, também são batizados no batismo na água. Aconteceu um tempo atrás que teve uma menina que ela não era batizada na igreja, ela estava em preparação. E ela foi num momento de oração conosco e ela recebeu uma força do Espírito Santo. Deus tocou muito na alma dela e naquele momento ela sentiu Deus perto, porque ela não se sentia amada por Deus. Até que no momento de oração, quando eu rezei por ela, ela sentiu que Deus estava com ela. E ela não se sentia amada por Deus, ela não era batizada. Então, ela era pagã, mas ela estava em preparação. Aí depois que ela recebeu, né, o batismo da água, aí ela já se sentiu que ela era pertença de Deus. Então, o Espírito Santo, ele sopra onde quer. Quando Nicodemos encontra com Jesus, ele começa a perguntar como que era essa questão. E aí Jesus, eu acho que já estava no limite e fala, né, necessário vos é nascer de novo, porque quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Ou seja, a água nós podemos entender que é a água do batismo. E o Espírito? Quem não nasce do Espírito, porque os frutos da carne são carne, os frutos do Espírito é Espírito. Quem nasce da carne é carne. Por isso que nós precisamos ser gerados no Espírito Santo, para uma vida nova, né? Então, a graça de Deus, ela é derramada sobre o coração daqueles que se abrem, daqueles que querem. Deus continua gritando nos apelos e Ele conta com cada um de nós, conta com você, para ser esse apelo ecoando, para que as pessoas que estão no mundo ao redor escutem que há um Deus que está vivo e que Ele quer salvar o seu povo e santificar. E quer derramar sobre essas pessoas o Espírito Santo. É uma promessa para mim e para você, né? Então nós precisamos tomar posse, né? Decidir estar disposto a renunciar e abandonar tudo aquilo em nossa vida que estiver em conflito com essa bênção. Então, se as obras do Espírito são Espírito e as obras da carne são carne, em Gálatas 5 vai dizer que as obras da carne se opõem às obras do Espírito. E aí você vai pegar uma lista ali das obras da carne, né, e as obras do Espírito. Então nós temos que renunciar aos prazeres excessivos, às nossas vaidades, orgulho, a sexualidade errada, a tudo aquilo que tira Deus do primeiro lugar, como práticas de ocultismo, e por aí vai. Poderia
listar N coisas que opõem ao Espírito. Mas basta agora, nesse momento, entender que a missão do Espírito Santo é a santificação. Então é necessário para nós renunciar às coisas deste mundo, às coisas da carne, para uma vida de Deus, uma vida de Cristo, né? Porque dignos nós não somos, mas somente pela misericórdia do Senhor. Então, a partir daí nós temos também um novo... E qual que é a consequência do Espírito Santo? Um novo gosto pela oração pessoal e comunitária. É quando você entra no seu quarto, você começa a rezar, você sente vontade de rezar pelas pessoas, de visitar doentes, de ajudar na comunidade. Meus irmãos, a gente está num tempo que o Espírito Santo precisa mais do que nunca nos batizar, ser derramado em nós. Porque quando os padres pedem para a gente fazer alguma coisa, a gente não faz. A nossa missão é estar junto com o padre, estar junto com o bispo, é estar junto com o papa. E somente nós vamos ser comum, unidade, se nós vivermos dentro da proposta que o Espírito Santo de vida nos dá. Então ela nos dá força para sustentar esse caráter de melhora, de progredir na fé. Quando nós fazemos a experiência de sermos batizados, eu e você, nós precisamos melhorar de vida. Nós temos que melhorar, porque senão a gente pega a Bíblia e rasga tudo que está aqui. Se o Espírito Santo não entrar nessa jogada, não faz sentido continuar caminhando na fé, sobretudo na fé católica ou na fé cristã. Porque a exigência do cristianismo, a exigência da fé católica é a renúncia da vida do mundo. É viver para Deus. Então, nós temos também, quando nós somos batizados, um reconhecimento do senhorio de Jesus, né? Senhor, nada me pertence, tudo é teu. Não é de buscar o Senhor, né? Não é ocultismo, horóscopo, magia negra, espiritualismo, espiritismo e por aí vai, que tem que ser o Senhor da nossa vida. Na verdade, essas práticas são abomináveis a Deus. Jesus, ele é o centro da nossa vida. Ele é o Deus do passado, do presente, do futuro. Então, não é a gente tem que ir lá na cartomante, não sei o que, não. Jesus, ele é o Senhor da nossa vida, né? Também uma das consequências do batismo no Espírito Santo é a manifestação de carisma, né? Uma notável docilidade e se deixar conduzir pelo Espírito, exercitando possíveis carismas. Então, na Lumen Gentium 2 vai dizer isso. Quando nós somos batizados, né, surgem os carismas, a oração em línguas, profecia, palavra de ciência, palavra de sabedoria, dom de fé, cura, milagres. Esses carismas que são para em benefício da igreja, né? São os dons efusos, aqueles que não são para santificação própria, mas para a santificação do povo de Deus, né? Um grande amor aos irmãos. Quando nós somos batizados no Espírito Santo, a gente deve perdoar aqueles que nos ofendem. É um exercício contínuo do perdão. Nós aumentamos, né, o amor pelos irmãos, aumenta a disposição de amar o próximo, né? E uma vida de testemunho, né? A combatividade profética associada a uma profunda alegria de testemunhar o nosso encontro pessoal com Jesus, a sua ação em novas vidas. Então nós temos também, como consequência, um testemunho. Nós temos que testemunhar o nosso encontro pessoal com Jesus através da efusão do Espírito Santo. Nós também somos renovados, né? A valorização dos sacramentos e, sobretudo, a Sagrada Eucaristia. Não existe batismo no Espírito Santo sem Eucaristia. Não existe batismo no Espírito Santo se você não é uma pessoa eucarística. Não existe. O centro da efusão do Espírito Santo é a Eucaristia. Porque até a Eucaristia, ela recebe o poder do Espírito Santo para que um pão se torne o corpo e o vinho se torne o sangue de um Deus, e na qual nós comungamos. Então, essa experiência, ela leva você a ser uma pessoa de adoração, uma pessoa que ama, que apaixonada por Jesus.
É essa a consequência que nós temos que ficar apaixonados por Jesus. Esse é o verdadeiro sentido de sermos batizados no Espírito Santo. Então, nós também reconhecemos e temos uma compreensão do papel de Maria na história da humanidade, da salvação e da igreja. Essa experiência nos leva, porque Maria é mãe de Deus. Isso é um fato, querendo ou não, concordando ou não, Maria é mãe de Deus e ponto final. Preservada, virgem, imaculada, sem pecado. Foi cheia, repleta do Espírito Santo, né? Então, já para concluirmos, né, o Cardeal Leon, né, que vai dizer no documento Malines, vai dizer que o significado religioso da renovação não se esgota no que se denomina libertação do Espírito, efusão do Espírito, batismo no Espírito Santo. O alvo da renovação não é levar a pessoa a uma experiência única, mas antes a uma vida com Cristo pelo Espírito no contínuo conhecimento, crescimento. Então, o Espírito Santo ele nos leva a ter uma vida de Cristo. Pois não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. É Cristo, a ponto de dizer igual São Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim pelo Espírito. Se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. O sentido importante de receber o Espírito Santo é a graça de ter a vida eterna. A missão dele é nos levar para a vida eterna. Pelo sacrifício de Jesus Cristo. E para isso nós precisamos cumprir os seus preceitos de ir na missa, de comungar o teu corpo, de rezar. O Espírito Santo ele dá gosto pela oração. Eu, Jean, não acredito numa pessoa que fala que é cheia de Deus, mas não reza em casa, não lê a palavra, não vai à missa direito. Eu não acredito numa unção que fala mal de padre, numa unção que fala mal de papa, que discorda do papa, que discorda dos padres, que discorda de bispo, de que quem nós somos diante dos ministros de Deus. Se o Espírito Santo ele não mudar a nossa mente e a gente não entender aonde é o nosso lugar na igreja, a gente vai estar não vivendo uma vida do batismo no Espírito Santo. A gente vai estar vivendo como se fosse um juiz mau. E aí corremos um grande risco no dia do juízo final, nós ficarmos de lado e Jesus virar para a gente e falar: afasta-te de mim que eu não te conheço. Nesse tempo de pandemia, se faz urgente, porque só o Espírito Santo ele pode nos tirar, e principalmente a pandemia do pecado, que ainda continua matando muita gente. A doença é uma das filhas do pecado. E o Espírito Santo pode curar a humanidade. O Espírito Santo ele tem poder para salvar cada um de nós. E se nós estamos vivos, se nós estamos aqui hoje, é porque a graça de Deus ainda tem sido manifestada. Então, se faz urgente ouvir o apelo do Senhor que quer derramar sobre nós o Espírito Santo. O Espírito de Deus que reanima, que tira as almas depressivas para a vida nova. É hora de abrir o nosso coração. Porque esse negócio de rezar muito, tem muita gente que não concorda. Cada um com seus problemas, faz a sua parte. Se o outro não quer, você tem que saber que se você aproximar até Jesus com sede, ele vai te dar água que vai emanar para a vida eterna. Quando nós somos batizados no Espírito Santo, as pessoas gostam de estar do nosso lado. As pessoas elas gostam de ser seu amigo, elas gostam de estar perto de você. É essa a consequência. É você, aonde você está, falando: nossa, eu sinto tão bem quando eu converso com você. Se isso não acontece, das pessoas falarem que sente bem ao ficar perto de você, desconfia. Desconfia, né, desses momentos. Porque quando nós somos batizados, quando nós vivemos essa vida do batismo no Espírito Santo, tudo muda. O ar fica mais leve, a gente consegue... Continuaremos sofrendo com a cruz, mas nós seremos alegres em carregar a cruz, nós seremos alegres no sofrimento, alegres na prisão, alegres na doença, alegre quando perder tudo. Porque nós vamos saber
que Jesus, ele é o Senhor da nossa vida e que ele quer derramar esse Espírito Santo dos nossos corações. Então eu convido a você nesse momento fechar os seus olhos e a pedir mesmo o Espírito Santo. Senhor Jesus, nós queremos nesse dia fazer a experiência com o Teu Espírito Santo. Queremos já, Senhor, nessa noite abrir, ou nesse dia, ou nessa manhã, abrir o nosso coração à Tua ação. Porque nós reconhecemos, Senhor, que nós não somos nada. Nós não somos nada, Senhor. Só Tu és o único Deus e verdadeiro. Aquele que vive, aquele que é eterno. Por isso, Senhor Jesus, dentro da nossa fraqueza, na nossa limitação, na nossa alma, nós queremos dar o nosso louvor, a nossa gratidão e pedir já, Senhor Jesus, que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, no nosso coração. Vem, Espírito Santo, nos batizar nesse dia de hoje. Vem, Espírito Santo, fazer com que sejamos mais eucarísticos. Em defender, Senhor, famílias nesta noite, nesse dia, nessa manhã. Em defender, Senhor, a nossa igreja, os nossos padres, os nossos bispos, em que são atacados de todas as formas. Vem, Espírito Santo, fortalecer, porque eu não posso ficar sem Jesus Eucarístico. Vem, Espírito Santo, me dar um grande amor à Eucaristia. Nesse mês, Senhor Jesus, também dedicado à palavra, nós que tenhamos, através de Ti, um mergulho no amor à palavra de Deus, às Sagradas Escrituras. Venha nos tirar, Senhor, da tristeza, da falta de perseverança no bem, do desânimo, da fraqueza, Senhor Jesus, da falta de ser sustentado na caminhada, de não conseguir renunciar à vida de pecado, à vida velha. Vem, Espírito Santo, renova, Senhor Jesus, a nossa alma. Tira do nosso peito, Jesus, um coração de pedra e dá-nos um coração de carne, Senhor. Nós te clamamos, Espírito Santo. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Yarala bandari, yarala bandari, yarala. Yarala, yarala, Shandari, yarala bandari, yarala. Yarala, yarala, yarala. Shandari, yarala bandari, yarala. Abra teu coração. Permita nesse momento ser batizado no Senhor. Peça ao Espírito Santo que vem sobre você como uma brisa leve, suave. Deixa o Senhor te batizar. Abra os seus braços o mais alto que você pode. Fica mesmo entregue, feche os seus olhos, se concentra no Senhor. Sinta essa brisa leve, essa brisa suave, essa presença de Deus que quer controlar você, que quer te batizar, que quer te encher, que quer te dar vida nova. Xandari aralá, yaralá, yaralá. Eri aralá, bandari, eri aralá. Ori, eri aralá, yaralá, lelelelelele. Xandari aralá, yaralá, lelelelelele. Xandari aralá, bandari, eri aralá, ori, aralá, yaralá, lelelelelele. E o Senhor já toca no meu coração grandes curas que Ele vai fazer em pessoas que irão assistir esse vídeo. O Senhor até coloca mesmo você que foi frustrado, né, pelas lideranças de coordenações da renovação carismática, você que ficou brigado com padres, você que deixou até mesmo desacreditou da Eucaristia. Nesse momento você sente um novo ardor no seu peito. O Senhor fala, muitas pessoas estavam com preguiça e desânimo espiritual, e nessa noite o Senhor fala para você se decidir. Ou você muda de vida e vai para uma vida de oração fervorosa, ou você abandona de vez o Senhor. Mas o que não pode é ficar nessa mornidão, porque quem ficar morno vai ser vomitado pelo nosso Senhor. E isso é bíblico.
né? Então, nesse momento, toma a sua decisão por Jesus Cristo. Se liberta desses cativeiros que têm te aprisionado. Deixa o Senhor te curar. E à medida que você for caminhando com o Senhor, você vai sendo curado. As bênçãos virão. Mesmo se você perdeu o emprego, se você perdeu algumas coisas, pessoas, saiba, Jesus, Ele está vivo. E Ele derrama o Espírito Santo para nos dar a certeza de que a vida tem que continuar, de que o reino de Deus ainda tem que continuar. Deus conta com você. Deus conta com você. E à medida que você for caminhando essa semana, perceba, você só vai saber se você está sendo batizado no Espírito Santo se você estiver mudando de vida. Porque se você não mudar de vida, se você continuar fazendo as mesmas coisas dos tempos de outrora, é sinal de que ainda você precisa de um verdadeiro e autêntico batismo no Espírito Santo. Que a Virgem de Pentecostes interceda por cada um de vocês e por cada um de nós. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.